Shalom, a paz do Senhor Jesus, beleza? Como que você está? Tudo na paz? Tudo na tranquilidade aí? Feliz por sua presença aqui, bem-vindo novamente, bem-vinda. Gratidão aí por sua presença. Quero, nesse vídeo aí, falar um pouquinho aí sobre os anjos, como se comunicar aí com os anjos. Nesse ensino aí bem simples, bem arroz com feijão, porém precioso. Espero que você aproveite. Espero que você seja um solo fértil e você receba aí a boa semente. Espero que você receba aí, tá bom? Eu considero que eu estou te entregando pérola e que você está cuidando bem dela. Tudo bem? Vamos fazer o trato? A pérola está sendo entregue, que você cuide bem dela. Deixa o seu nome aí, deixa aí a cidade da onde você fala, interage aí um pouco comigo, com o vídeo, por mais que seja atemporal, interage um pouco aí, deixa o seu nome, deixa aí experiências que você já teve com os anjos, isso aí edifica a nossa fé, a sua, a minha, edifica a vida a fé dos irmãos que talvez ouvem e ainda não teve experiências. Isso tudo abre uma porta de oportunidade para que os irmãos possam crer ainda mais na verdade e adentrar, tá bom? Antes de começar o ensino, quero te pedir um favor, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir, que se identifica. Deixa o seu like, tá bom? E antes de começar, saiba que você é especial desse jeito que Deus te fez. Você é um filho amado, você é uma filha amada. Saiba que essa é uma porção da sua identidade. Tá bom? Mas é bom quando você ouve direto de Deus. Beleza? Bora lá. De Gênesis as revelações de João, do começo e até o fim ali daquilo ali que foi para a Bíblia, né? Que foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, pelos grandes homens de Deus, João, apóstolo, Paulo, Tiago, Pedro. Aí você pode pegar o começo, Moisés, antes, né? Se fosse pelo começo, né, nós ia ter que ir traçando ali do princípio, né? Adão, ele já tinha um contato direto ali com Deus, né? Aí Enoque, Abraão, Moisés, e eu não tenho uma contagem certinha aí para você não, né? João, Paulo, né? Os homens aí de Deus, Samuel, Isaías, Elias, tantos homens de Deus que deixaram histórias lindas ali, né? Que subiu ali para a Bíblia. Alguém ali que fundou o Canon, né? Deixou aquilo que subiu para a Bíblia e ficou os livros, né? Inspirados ali na Bíblia, tá bom? Então, do princípio até as revelações de João, você vai pegar um texto que você vai encontrar algo que está falando dos anjos. Hebreus, no próprio livro de Gênesis, no próprio livro das revelações de João, você encontra. Tem muitos aí que você encontra, mas se eu fosse tentar dar todos para você, praticamente quase todos você acha, tá bom? Mas vou dar alguns detalhes para você. Não vou deixar o endereço, mas vou deixar o detalhe, porque talvez você procure lá depois.
todo o ensino que eu trago assim, né, eu acho que já tem um propósito, né? Seja pro Espírito Santo te cutucar, te ativar mais fé, né? Aí então deve ter um propósito, né? A palavra vai dizer assim que muitos tiveram o privilégio, e um deles eu já quero deixar a dica, foi Abraão. Muitos tiveram o privilégio de recepcionar anjos. Abraão, ele teve o privilégio, você já pensou, de recepcionar um anjo e você comer ali com o anjo? Na nossa mente racional isso seria, né? Seria difícil, mas para Deus nada é impossível. Então, ali foi um dos privilégios de Abraão. Abraão deve ter comido muitas vezes, se nós fosse tentar conjecturar a história, entrar no meio da história para entender. Abraão, ele comeu muitas vezes com os anjos. Ele teve o privilégio de hospedar anjos. Essa é uma manifestação física, é aquilo que nós oramos, que nós buscamos e que nós cremos que nós vamos viver isso no Senhor. Abraão, ele viveu isso, que nós chamamos de teofonia, manifestação ali do anjo em um corpo físico, com o corpo que ele quis aparecer ali. Essa talvez seja uma das manifestações muito especial, que eu creio que muitos deve ter ministros aí que já estão vivendo essa manifestação. Então é algo lindo quando você tem um privilégio assim. Essa já é aquela que você tem que ficar com sede para que você beba, tá bom? Mas vamos lá, para não ficar muito só nas minhas palavras. Em Hebreus vai falar que os anjos são espíritos ministradores que estão à nossa tutoria, que somos herdeiros da salvação. Dependendo da tradução que você lê, tem uma mudança ali de linguagem, mas está mais ou menos nesse sentido, tá bom? Então, o livro de Salmos também já dá ali que os anjos estão ao nosso redor, ao nosso favor ali como protetores, mas os anjos também eles têm categorias. Há anjos guardiões, há anjos de ensino, mas para não dar um nó muito aqui no ensino, deixar de forma simples e deixar um, um norte para você, para que você possa se comunicar com os anjos, para onde eu quero trazer o ensino e deixar bem objetivo, isso pode te facilitar, tá bom? Os anjos, eles são espíritos ministradores. Nosso Deus e Pai, Ele é Pai das luzes, Ele é Pai dos espíritos, Ele é espírito, espírito de vida. Então, por si o anjo, ele é um ser de luz, ele é um espírito. Quando está falando que Abraão ali ele comeu com os anjos, houve a transfiguração, houve a teofonia. O anjo ele fez a teofonia, ele incorporou em um corpo físico ali. Então esse é um nível muito elevado, é algo que eu posso te dar uma intimidade muito alta que Abraão tinha com Deus e um nível de manifestação angelical muito alto. Então os anjos eles estão sempre ao nosso redor, porém eles são seres de luz, são espíritos que estão conosco. Quando eu e você estamos conscientes, o que é estar consciente? É mais ou menos você saber aquilo que você está fazendo, é mais ou menos você saber, essa verdade existe, eu estou consciente dela. Quando você está consciente, é como você virar uma chave na sua mente. Existe. Esses dias eu conversei com um pastor, e eu estava orando, né? Eu falei, pastor, eu fiquei até meio
Eu falei, eu vou até subir, né? Porque se eu não vigiar aqui, eu caio, né? Por causa da unção, né? Porque às vezes a unção vem muito forte, ela pode te jogar pro chão. E na hora ele foi e soltou. Varão, fica despreocupado. Quando a unção ela tá assim, você pode ficar tranquilo, os anjos já estão aí à sua volta, já está te protegendo. E eu não tava nem falando para ele dos anjos, né? Mas eu senti, né, aquele toque ali do Espírito Santo, né, me cutucando, né? Eu falei, ah, é mesmo, pastor, né? É porque às vezes nós fica meio cismado, porque nós tem aquela nossa parte humana. E ele começou a falar ali dos anjos, e eu falei, é mesmo, pastor. Quando você está sentindo a unção no seu corpo, você pode ter certeza, tem algum anjo ali com você querendo fazer o contato. Ou pode ser até ele junto com o Espírito Santo derramando um óleo sagrado sobre você. Fica atenta aí. E quando você está consciente, o anjo do Senhor está comigo. O anjo do Senhor está comigo. A unção está aqui. Ele começa a fazer contato com você porque você gera um ponto de fé, por mais que você não veja em instante. Porque para você ver, você precisa estar com a sua visão ativa e você sente pelo seu tato. Então você precisa ter os seus sentidos espirituais ativados. Estando com o seu espírito ativado, vem os setores. Setores têm os sentidos. Primeiro vem os sentidos, mas aí também entra os setores. Os sentidos são a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. O seu espírito também tem os sentidos espirituais. Pela visão você vê, pelo olfato você sente o cheiro, pelo paladar você degusta, pela audição você ouve, pelo tato você sente. Então, quando você tem o seu espírito ativo e você tem a sua visão ativa, você vê. Quando você tem a sua audição ativa, você ouve. Tudo bem? Para que você entenda até aqui. Então, por mais que você esteja ali no caminho, talvez você já crê, então você tá vendo. Geralmente eu converso com muitas pessoas que tá vendo o tempo todo. Tá falando, não, tô vendo, tá tranquilo, né? Eu já sei. Aí nós troca experiência, mas talvez você busque. E eu quero falar para você, eu sou um daqueles que eu não nasci vendo, mas depois de um tempo que eu aprendi, eu passei a começar a ver. E se tem algo que é bom é você interagir com aquilo que você é, porque você também é um ser espiritual. Você também tem um espírito semelhante aos dos anjos. Quero deixar o ponto aí para você, para que você entenda. Então, quando você gera um ponto de fé, por exemplo, às vezes você pega a Bíblia na mão. Um exemplo, às vezes você tá com já está com a palavra firmada no seu coração. Porque o correto mesmo é você estar com a palavra firmada no coração. Você não precisa conhecer tudo. Você só precisa conhecer aquilo que vai te nutrir, aquilo que o Senhor vai te dar, o maná fresco, que seria um maná para cada manhã, um pão diário. Então você está com aquela palavra nutrida no seu coração, porque começa pela fé quando você não vê, começa pela busca. Quando você busca, você vai encontrar. Então começa pela fé, um contato de fé. Os anjos estão comigo, estão comigo, estão comigo. A sua insistência, porque às vezes não vai ser na hora, às vezes vai levar um tempo, às vezes pode ser na hora, às vezes vai demorar um pouco. Não tenho uma receita para te falar, vai ser agora. Pode ser amanhã, pode ser depois. Não posso te dar um tempo. O tempo quem pode te dar é o Senhor, porque Ele é o Senhor, né, do tempo. Então, eu posso te dar
dicas, posso simplificar para você o que eu entendi e simplificar a caminhada. Isso te ajuda, tá bom? Para você interagir com os anjos, para você interagir com uma realidade espiritual, é a partir do seu espírito, porque é sempre de espírito para espírito. Deus, ele comunga com seu espírito. Deus, ele interage com seu espírito. Então, para você sempre acessar o seu espírito, vai precisar daquele tempo com Deus, aquele tempo com o Espírito Santo. Aquele tempo que eu sempre vou falar, porque foi a forma que funcionou. Aquele tempo em que você está ali com o Espírito Santo, tem algo que você vai gostar de fazer mais. O que me ajudou bastante foi ficar quieto. Ficar quieto, interagindo com o Espírito Santo. Então eu começava a sentir a presença do Espírito Santo e a partir dali eu começava a interagir com o quê? Com os anjos. Eu começava a acessar o mundo, e eu não quero colocar essa palavra, eu começava a acessar o reino espiritual, acessar o meu espírito e ter experiências assim com Deus. Então eu consegui fazer isso a partir do silêncio. Só que não era só o silêncio, era também envolto da presença do Espírito Santo, onde eu honrava e honro a presença do Espírito Santo e chegava um ser angelical e eu honro a presença dele, o respeito, a honra firma a conexão. A honra é firmar a conexão. Então começa ali, presença do Espírito Santo. Às vezes você quer orar muito, ora, porque às vezes isso vai te ajudar, ora, libera a palavra. Você quer adorar, a adoração também ela é muito chave, porque a adoração ela ela tem como se fosse uma facilidade para trazer um pedacinho do céu para a sua terra, para o seu espaço ali onde você está, a presença de Deus, de atrair a presença de Deus. Quando você atrai a presença de Deus, você automaticamente você vai ter esse contato com os anjos, porque é como se fosse uma comunhão. Deus, Senhor Jesus, o Espírito Santo, os anjos, os filhos. E você pode fazer isso de formas diferentes, ou você pode escolher uma forma para que você possa estar fazendo. É uma facilidade que talvez você encontre. Você comunga com a presença de Deus dentro do seu espírito, dentro do seu coração, dentro de você. E para que você possa ir acessando o seu espírito, o que funcionou para mim foi o silêncio. Por mais que tem pessoas que às vezes ela não consegue ficar quieta. Você consegue ver o anjo quando você está em movimento? Consegue. Quando você está em movimento, você consegue ver também. Mas você precisa estar habilitado e ativado. Quando você está habilitado e ativado, às vezes você vai fazer algo e você vai ver. Às vezes eu estou fazendo algo e eu vejo. Às vezes eu estou fazendo algo e não vejo. Entende? Agora, quando eu estou no meu secreto, quando eu estou intencionando uma comunhão ali com os anjos, com os mestres de ensino, os mestres de luz, eu vejo. Então, para mim, funcionou muito a meditação, a quietude, colocar um fundo musical e ficar ali na presença de Deus. Mas ficar ali na presença de Deus, às vezes honrando a presença e às vezes entendendo que eu precisava formalizar uma intenção de querer ver os anjos e ver. Então, eu vou te ensinar uma forma, a forma como eu faço, que eu aplico e que dá certo para mim. Silêncio, meditação. Eu ponho um fundo musical e eu fico ali, no meu canto com Deus. Orando, às vezes oro, Senhor, obrigado pela sua presença. Eu reconheço a sua presença em mim, eu reconheço a presença do Senhor nesse ambiente. E eu começo a sentir a unção, e às vezes eu vou e já começo a ver que tem um ser ali comigo. Como que você nota isso?
E um dos pontos importantes aqui é você não ter medo. Porque se você tiver medo, você acaba dificultando. E quando você tem medo, às vezes você precisa curar o medo primeiro. O amor perfeito, ele lança fora todo o medo. Então, se você tem medo de Deus, às vezes ele vai querer curar o seu coração também. E não há nada de mal em ter medo. Você só precisa permitir que Deus cure o seu coração. Porque às vezes também é algo novo e nós temos esse lado nosso que às vezes precisa de uma validação, às vezes precisa, né, de uma aprovação, só que você é o provocador do seu milagre. Você, para ter esse contato, às vezes você não precisa terceirizar tanto. Por mais que quando você tem um mentor, quando você faz uma ativação, isso facilita. Então, assim, para mim funciona dessa forma, honrando a presença de Deus, do Espírito Santo no secreto. Ora, fecha a porta do teu quarto, ora. Comunga com seu pai que está em secreto, secreto espírito, secreto coração, seu quarto. E o seu quarto mais secreto espírito, coração. E o seu pai que está em secreto o recompensará. A maior recompensa é a presença de Deus. Então, a partir daquele momento, formule. E eu quero falar com você uma intenção forte. É aquela fala que não tem uma comunicação audível quando eu estou falando pela boca. É aquela fala interior que vem do teu coração, unida àquele pensamento forte. Senhor, eu quero ver os anjos. Por quê? Porque você vai gerando a conexão, você vai gerando o caminho. O caminho é sempre interno. Então você vai gerando esse ponto de fé e você vai atraindo anjos. O Senhor, pela sua graça e misericórdia, Ele envia anjos tutores para estar conosco. Nós conscientes dessa informação, ou talvez as pessoas não conscientes da informação. Só que nós temos anjos tutores. O que seria anjos tutores? Seria, na nossa linguagem, um amigo que fica ali com você esperando. Aqui que está o ponto. Esperando que você faça amizade com ele. Seria basicamente um ser superior que vai te ajudar na sua caminhada aqui no plano físico. Que mais ou menos assim, você vai descer em algum lugar e ele vai com você. Você vai fazer uma atividade e ele vai com você. É um amigo que está ali com você o tempo todo esperando que você fale com ele. Funciona mais ou menos assim. O contato é interno. Quando você gera esse contato interno, você abre um caminho neural. Você criando um caminho neural, você criou um caminho de fé para que você estabeleça o contato com ele. Os caminhos neurais, eles passam pela haste do nosso cérebro, os nossos pensamentos. Criou o caminho neural, você criou o ponto de fé, você criou o contato. Funciona desse jeito, tá bom? Então ali você está no seu momento e você começa ali a fazer isso. Honra a presença do Espírito Santo, fica quieto um pouco, põe um fundo musical, vai sentindo a presença de Deus e presta atenção nas sensações que você vai sentir no seu corpo, se você vai ver algo, se você vai ouvir, com o seu coração em paz. Coração em paz é o altar aonde você encontra o fogo, as manifestações de Deus. A paz é o altar onde você ouve a voz de Deus e onde você consegue ouvir aquilo que Deus quer falar com você. É no altar da paz. Começa a prestar atenção no ambiente. Se você vai estar ali muito agitado, olha para a parede, respira ali na presença de Deus e começa a prestar atenção se você vai ver luzes. Começou a ver luzes no ambiente, é uma das manifestações dos anjos. O que acontece?
O apóstolo Paulo ele fala do véu. Se Deus ele tira o véu por completo, o véu seria a ilusão de muitas coisas aí. O véu que está ali. Se Deus ele tira o véu de uma vez, você ia ver a realidade perfeita, a realidade do céu. Isso seria muito bom. Só que Deus ele tá removendo o véu gradativamente. Então às vezes você consegue ver ou por furinhos ali, ou você vai conseguir ver por detrás do véu, ou às vezes se Deus já retirou o véu de vez, você já está vendo sem o véu, você vai ver o ministro angelical ali. Então às vezes você começa a ver por partes, você começa a ver as luzes. Das luzes, às vezes você vai começar a ver a orla da veste dele, se é branca, se é azul, se é rosa, se é violeta, porque há cores, se é amarelo, se é verde. E há anjos com muitas vestes. Então, às vezes você vai ver aquela veste. Às vezes você vai ver talvez a personificação de um leão. Às vezes você vai ver uma águia e isso é o anjo. O anjo ele também se personifica assim. O leão da tribo de Judá, o leão que representa também a ordem de Melquisedeque. A águia está muito ligado também. E na linguagem que nós chamamos do profético, a águia, o profético, o leão, o apostólico, mas para que você entenda, você está vendo às vezes o anjo ali, o que que você precisa fazer? Pergunte. Perguntar o quê? Qual o seu nome? O que que você está tentando me falar que eu não estou conseguindo ouvir? Você pode formular perguntas assim: obrigado por estar aqui, qual o seu nome? E pergunte sem. Às vezes você não precisa falar dessa forma, você precisa interiorizar. Essa pergunta ela precisa vir do seu espírito, precisa vir do seu coração. Então é mais ou menos assim: você fala com seu espírito a partir do pensamento. Só que se eu falo isso para você, o pensamento, às vezes você fala assim: não, mas é muito vago, é muito simples. A nossa imaginação ela é um dom de Deus. E a nossa imaginação contém mais coisas daquilo que podemos pensar. A nossa imaginação, ela é muito mais daquilo do que nos ensinaram. Só que se eu falo para você, um pensamento forte, às vezes você vai falar, não, tá vago. Uma das habilidades do nosso espírito é telepatia. Você crendo ou não crendo é a telepatia, que seria a comunicação telepática. O que é a comunicação telepática? É a comunicação que se dá por pensamento e pensamento, numa linguagem mais simples, uma linguagem humana. Isso parte do espírito. É uma habilidade espiritual que está sendo ativada no humano, no nosso ser físico. É aquela capacidade de você se comunicar com o ser angelical. Nós podemos fazer isso com pessoas? Podemos. Se nós estivermos ativos, se a pessoa estiver ativa, vai funcionar. Talvez você olhe para a pessoa e a pessoa te passe um pensamento bom e você entendeu o que a pessoa falou. Isso é uma comunicação telepática, sem eu mistificar tanto. Entende? Só que é algo precioso, não é algo assim simples, tão vago. É algo simples, mas é algo precioso. Entende? Então, às vezes ele chegou ali e você pergunta, faça pergunta simples. Qual é o seu nome? O que que você está tentando me falar que eu não estou conseguindo entender? Me ajuda. E a partir daquele momento, você fique quieto e espere. E você pode ter certeza, se você viu, ele vai falar com você. Se você não viu ainda, tenha paciência que no seu tempo você vai ver. E vá tentando. Viu? Ele vai falar o nome. Falou o nome? Anota. E converse com ele como um amigo. Obrigado por estar aqui. Te dou liberdade para que você ajude. Você me ajude. Você me ensine, porque o anjo do Senhor, além de te proteger,
ele te ensina e ele te conduz. Ele te conduz aonde? Ele te conduz nos caminhos do Pai. Ele pode te conduzir a reinos celestiais em arrebatamentos no seu espírito, mas ele pode te conduzir no plano físico. Então, a maior chave que eu posso te dar aqui é você fazer uma aliança com ele. Porque assim, quem é que sabe o nome dele? Deus e você mesmo. O seu espírito sabe o nome dele. Você só precisa relembrar as informações. É como você ter a informação dentro de você e você precisar relembrar aquilo que você já tem. Só que na conversa com ele, as memórias da eternidade começam a vir para fora. Então você começa a interagir ali com ele. Então às vezes você vai ver que ele vai sentar na cama, se você estiver na cama, ele vai ficar ali com você. Às vezes ele vai falar com você, às vezes ele vai querer que você se alegre, ele vai fazer algo ali com você no momento secreto. Às vezes ele vai querer te mostrar algo no reino espiritual. Às vezes ele vai falar igual o João: me dá a mão e vem aqui, suba aqui. Às vezes ele vai ouvir só, você vai ouvir só a voz, suba aqui, e você vai precisar da fé para subir. Então se dá mais ou menos assim. Viu as luzes, tem um anjo ali. Às vezes você vai ver a orla, às vezes você vai ver o rosto por completo. Às vezes você vai ver a ferramenta que ele tem. Às vezes ele pode ter uma chave, sinalizar para você uma chave. Às vezes ele pode ter livros e vai sinalizar para você um livro. Então tudo isso você pode interagir com ele, porque assim, se ele te mostra uma chave, é óbvio que tem alguma porta que ele quer que você vá, que ele quer abrir. Só que aí, se você conversar com ele, ele vai te dar o detalhe da porta, ele vai falar a porta, ele vai falar qual é o local da porta, qual região celestial é. Então essas informações elas começam a vir para fora e você começa a aprender coisas que você não ia aprender em livros nenhum. E às vezes são coisas simples, só que essas coisas simples, elas acabam te sustentando, nutrindo o seu ser interior, o seu ser espiritual. Entende? Então, só a presença dele ali é bom. Só que quando você começa a interagir com ele é melhor ainda, porque você desenvolve as suas faculdades espirituais, algo que você tem dentro de você. Só a partir do momento que você crê que é real, você já está ativando fé para que você tenha o contato. E vai acontecer. E cada veste tem um detalhe. É algo assim, é uma loucura por Jesus, mas é uma loucura muito boa. É algo que para o homem natural parece ser loucura, mas para o homem espiritual que sabe discernir tudo, sabe que isso é um privilégio para os filhos. É uma loucura por Jesus. Você já pensou você interagindo com um anjo, você sabendo que ele é o seu amigo ali, que ele está com você? Então isso é algo muito, muito bom. Joel ele já vem falando disso há muito tempo. Os vossos filhos terão sonhos, visões, os velhos, os jovens terão sonhos e visões. O, o meu povo ser cheio do Espírito Santo. Algo que às vezes pode te atrapalhar, pode ser o seu desânimo. Porque às vezes você buscou tanto e você não encontrou. Só que quando há uma dispensação para isso, é mais fácil. E quando você busca no lugar correto, você acha. Deus, ele sempre vai ser o lugar correto. Só que dependendo do lugar que você está, o próprio lugar ele cauteriza os seus sentidos espirituais. E aqueles que têm ouvido, ouça aquilo que o Espírito diz. O que que, o que cauteriza os sentidos espirituais? A religiosidade. Você só vai até onde o seu líder for, ou ele foi.
Agora, se ele foi até um determinado lugar e ele deixou a porta aberta para você e você tem liberdade. O que cauteriza os sentidos espirituais é a religiosidade, é o desconhecimento, é o medo daquilo que é novo. Isso cauteriza. E cada um tem um caminho individual a se seguir. Cada um tem algo dentro do seu interior que o próprio Deus, ele sinaliza como uma lâmpada e fala, ó, tá aí. Mergulha para dentro de você que você vai encontrar tudo que você precisa. Jesus, ele deixa pistas, você deve ter decorado já. Se te falarem, ó, o reino tá ali, o reino tá acolá, não acredite. O reino, ele está dentro de você, o reino está dentro de vós. Você é templo do Espírito Santo, habitação de Deus, tabernáculo divino. Você é uma miniatura da Nova Jerusalém, de todo o universo. Eu acho que para quem expandiu a mente sabe que o reino está dentro, o jardim está dentro, o seu espírito está aí dentro, mas vem para fora, expande, forma uma áurea e começa a formar uma realidade do céu para você e até onde você alcançar. Tá bom? Então assim se dá uma das comunicações com os anjos. Isso você pode pegar tanto pela sua visão, você pode pegar tanto pela sua audição, às vezes você vai ouvir, às vezes você vai sentir, às vezes você vai comer uma fruta porque o anjo pode querer te dar uma fruta. Isso nutre o seu espírito. Isso não é novidade para você, o anjo te dar uma fruta e eu falar para você que você pode comer uma fruta. Às vezes você vai sentir o perfume. Às vezes você vai direto pro reino espiritual e você vai comer uma fruta lá. Às vezes você vai sentir o perfume no ambiente de oração. E a própria presença dele começa a harmonizar aquilo que precisa no seu interior, como cura, como os minerais, os cristais que está no seu corpo, nas fitas do DNA. Então começa assim, tá bom? E quando você descobre que você pode se comunicar, que você pode ouvir o nome, que você pode interagir, isso facilita. E assim, eu quero te dar um detalhe. Às vezes o anjo, ele vai te dar um nome. O nome que ele te dá, você não vai conseguir achar o significado procurando no Google. Você não vai achar o significado procurando na Bíblia. O único significado que você vai achar é você continuando a interagir com ele. E ele vai te falar. Quando você fala e ele responde, você ouviu o primeiro detalhe da revelação. Se você perguntar algo a mais e talvez ele não responder, é porque às vezes você não está pronto para aquela revelação ainda. Então você tem que esperar o tempo para que a sua pergunta seja respondida e a revelação se abra no seu espírito. Para não ficar tão longo, quero deixar esse vídeo aqui para abençoar a sua vida. E até aqui falamos dos anjos, da comunicação deles, como se dá a comunicação com eles e para te dar um norte aí, tá bom? Acho que até ficou um pouco estendido, mas tudo bem, graças a Deus. Lembrando que você tem livre acesso ao Pai. Você é o sacrifício vivo que pode ser apresentado a Deus. E você pode entrar no Santo dos Santos e achar graça diante de Deus por meio da vitória do Senhor Jesus. Tá bom? Deixa esse vídeo para abençoar a sua vida. Se você gostou dele, curte ele aí. Se você já teve experiência aí com os anjos, põe aí no comentário abaixo, põe o seu nome, põe a experiência que você teve aí com os anjos e deixa aí para edificar a fé. Comenta algo aí, compartilha com alguém aí que você sabe que precisa ouvir. Lembrando que a mensagem é inspirada pelo Espírito Santo, não tem cunho religioso. Aqui no canal você não vai achar nada de cunho religioso, tá bom? Por favor, não julgue,
para não ser julgado, eu não falo mal de ninguém, ninguém fala mal de mim, tá bom? Então, assim, sem cunho religioso aqui, uma mensagem simples, inspirada pelo Espírito Santo. Espero que você entenda, que você compreenda, que você seja essa terra abençoada que recebe o fruto e que você compartilha, que você produz para outras pessoas. O seu testemunho de fé abre portas para outras pessoas e aquilo que você crê te leva à aplicação pessoal. Tá bom? Um abraço para você. Saiba que você é especial. Fica na paz do Senhor Jesus e até quando? Até o próximo vídeo. Fica na paz.